Sejam todos bem-vindos à Feira Caicó Criativa. O nosso bate-papo agora será sobre artes visuais. A primeira feira de economia criativa de Caicó, em formato virtual, é uma realização do portal Caicó Criativa, com produção da Sustou Produções, assessoria da Referência Comunicação e patrocínio do Sebrae Rio Grande do Norte. Esse projeto foi aprovado no edital de Economia Criativa do Sebrae 2021. E para falar sobre artes visuais, nós recebemos aqui em nossa feira o professor Jailson Valentim dos Santos. O professor Jailson Valentim é professor de artes e tem formação em artes visuais. Professor Valentim, seja muito bem-vindo, é uma alegria contar com sua presença e eu queria que o senhor se apresentasse melhor para os nossos participantes da Feira Caicó Criativa. Boas-vindas. Obrigado, Diego. Que satisfação poder contribuir com esse projeto lindo, né? Falar em arte, falar em pandemia, falar em esperança, né? Mas, antes de tudo, falar em vida, né? Então, o meu nome é Jailson Valentim dos Santos, eu sou professor de artes, tenho formação em artes visuais pela Universidade Federal de Pelotas, mestrado em artes visuais pela Universidade Federal da Paraíba e Pernambuco, é um mestrado associado, e atuo no estado do Rio Grande do Norte e no estado da Paraíba como professor de artes. Hoje eu vou mostrar um pouco, a gente vai problematizar um pouco esse momento, esse contexto que a gente está vivendo, um contexto muito difícil para o Brasil, muito difícil para a educação brasileira, mas um contexto também que a gente vê como um horizonte de luta, né? Um momento de crise, mas que a gente consegue enxergar a esperança. Então, a minha apresentação vai ser um pouco sobre as minhas práticas pedagógicas, então eu vou discutir um pouquinho como era antes da pandemia, quais os novos arranjos que a gente foi fazendo para se adequar, né, a esse novo modelo de fazer educação e de fazer educação em artes, e tentando costurar, né, com algumas referências que a gente usa nos nossos trabalhos dos artistas, né, tanto em âmbito internacional, quanto no contexto mais abrangente aqui do Brasil, mas também trazendo algumas referências do contexto local. Então, eu preparei uma pequena apresentação que se chama Vida Sem Arte, e é uma questão, né, que eu coloco e a gente observa já de imediato que eu vou trabalhar com essa questão dos sufocamentos, das asfixias, porque o momento pede que a gente faça uma reflexão a respeito disso. Trago uma imagem aqui inicial, que é de uma fotógrafa paraibana, Luciana Urtiga. Luciana, uma colega, amiga, ela fez mestrado comigo, tive a satisfação de abrir um livro didático e encontrar o material dela no livro didático, e isso significa que o Brasil inteiro, né, está descobrindo a produção de uma artista, primeiro mulher, né, depois paraibana, nordestina, então isso é muito significativo, e eu não podia deixar de abordar essa problemática que Luciana traz na sua poética. Então, Luciana fez esse autorretrato, né, que ela está com a cabeça envolvida, e ele não tinha no primeiro momento, isso é uma foto antiga, ele não tinha no primeiro momento essa conotação pandêmica, mas essa foto se tornou, viralizou na internet, né, e se tornou meio que símbolo assim da pandemia, dos sufocamentos das mulheres, né, e das pessoas de um modo geral. Luciana trabalha basicamente com autorretrato, e tivemos oportunidade também de convidá-la para participar que foi um ganho também da pandemia, né? A escola pública, ela tinha muito medo das tecnologias digitais, né? Então, usava apenas as tecnologias tradicionais, e as tecnologias digitais tinham uma dificuldade muito grande de adentrar
os muros da escola, mas a pandemia desmistificou isso e mostrou para a escola que a tecnologia ela deve somar, né? Não subtrair como se entendia. E, em função disso, a gente percebe que houve um estreitamento, né? uma aproximação dos artistas com a sala de aula, né? Essa aproximação entre escola e ateliê de artista, que é o que nos interessa. Breno, por favor. Então, a gente vê uma outra imagem, uma imagem bem emblemática também, uma imagem de uma artista carioca, produzida agora, já pouco antes da pandemia também, em 2019, mas que meio que previa um momento que a gente ia passar, né? E que estamos passando até hoje. Então, eu digo que asfixia, sufocação, falta de pulso, né? Estamos falando de dificuldade para respirar, de falta de oxigênio no organismo e de obstrução das vias respiratórias. Esta obstrução pode ser uma escolha política e uma violação do direito de milhares de brasileiros de permanecerem vivos, como vimos acontecer em Manaus em janeiro de 2021. Né? Esse ano, a gente iniciou o ano com um número de mortes altíssimo, né? Em Manaus, as pessoas desesperadas atrás de respirar, né? E é um paradoxo, porque Manaus está no miolo da floresta amazônica, né? Uma região que produz muito oxigênio, no entanto, as pessoas estavam morrendo asfixiadas numa cena lamentável, numa cena que mostra o poder, o descaso do poder político, né? Do poder central do Brasil com relação às populações mais vulneráveis, né? Breno, por favor. A gente fala, né, dessa maneira desse sufocamento, né, mas a minha fala aqui não é apenas para falar sobre isso, a gente não pode deixar de fazer esse balanço, aproximando isso do campo da arte, né, da produção poética dos artistas, como que os artistas se reinventaram nesse período, mas a gente vai falar também de esperança, né? A gente vai falar de horizontes de possibilidades, né? Então, por isso essa imagem, né? Essa bolha de sabão, e logo em seguida a gente vai problematizar um pouquinho mais sobre isso. Por favor, próximo. Então, eu, durante a pandemia, escrevi muito, né? Tive muito tempo para ficar em casa e refletindo. Escrevi vários textos que foram publicados em livros, em sites, em blogs, e em um dos textos eu falo sobre a importância do artista, né? Esse texto foi publicado no site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na página do Arteversa. Eu digo que os artistas têm grande relevância social porque são portadores de uma ética e de uma estética fundamentais em todos os tempos e espaços. O foco de interesse deles coloca na centralidade de seus trabalhos a experiência humana, iluminando principalmente os nossos momentos de sombra e de violência. Por isso que as nossas memórias nesses tempos de pandemia passam necessariamente pela valorização da arte e da cultura do Seridó. Nós nunca vimos tanto filmes, nós nunca lemos tanto, consumimos livros, necessitávamos de música, de poesia, das séries, para nos alimentarmos, né? Para suspender um pouco essa realidade dura, cruel, né? Que trouxe tanto medo para perto da gente. Foi a arte que nos salvou, o produto laboral do artista que nos salvou. Por favor, Breno. Eu continuo dizendo que
reafirmamos, né, as nossas existências fruindo a produção dos artistas locais por meio das redes sociais, né, das tecnologias digitais. O sentido de liberdade e de transgressão areja nossos sonhos, nos fazendo rever as questões mais íntimas do humano enquanto problematizamos os nossos posicionamentos políticos. É a arte, produto laboral dos artistas, que nos tira da realidade, suspendendo a nossa existência, mesmo que momentaneamente, né? É uma suspensão da existência que ela é consciente, né? Quando a gente está lendo um livro, quando a gente está viajando num filme, a gente está fora da realidade, mas qualquer estalo, a gente volta imediatamente para essa realidade. Né? Mas isso é super importante, esse desligamento, né? E a arte nos traz isso. E aí eu vou falar um pouco agora da atribuição do professor de arte. Né? Eu sou professor de arte, e qual é a minha atribuição? O que eu devo fazer? Né? Como que eu devo proceder? Por favor, Breno. Então, as atribuições do professor de arte, né, é propiciar aos estudantes o contato com o universo da arte. Né? Uma segunda atribuição é promover na escola ações criativas e autorais que abranjam as dimensões do fazer, do ler e do compreender a arte. E aí a gente está falando de aprendizagem significativa. Né? Documentar e dar destino à produção dos educandos também é uma de nossas atribuições. O que seria documentar e dar destino às produções dos educandos? É justamente refletir sobre essas produções. Não adianta a gente fazer todos os registros, né, das nossas práticas pedagógicas, das produções dos estudantes, né, acompanhar os processos, né, de criação dos estudantes e não nos permitir a reflexão, uma reflexão mais profunda, né, uma reflexão fundamentada, né, dessa produção. Então, é fundamental que a gente dê destino a essa documentação, né, que a gente documente essas práticas, mas que também dê um destino a elas. Né? Vamos publicar, vamos produzir conhecimento, né, especialmente aqui na região do Seridó. Eu recentemente fiz uma pesquisa de mestrado e a gente não tinha referência no campo da arte e educação para se apoiar. Né? Então, é fundamental que a gente faça esse trabalho de documentação, mas também de reflexão, né? Para que a gente possa socializar os nossos trabalhos e contribuir, né, com a produção de conhecimento, principalmente dos mais jovens, né, dos estudantes ainda que são estudantes de arte e que logo vão estar dentro da sala de aula, né, com seus alunos, né, fazendo esse trabalho de ensinar arte, né? Porque arte não é dom, né? Arte é produção de conhecimento, arte é pesquisa, arte é sensibilidade, né? A arte é formação de pensamento crítico, né? A arte não é um dom, né? A gente não nasce sabendo arte, a gente não nasce artista. Os rabiscos que uma criança faz não é arte, porque para ser arte precisa ter a intencionalidade, né? Por mais que um artista contemporâneo faça alguns traços, alguns gestos e exponha isso como arte, ele tem uma intencionalidade por trás disso, né? A criança não tem, a criança simplesmente se expressa por uma necessidade, né, do próprio corpo, né? Nós sentimos a necessidade de expressão. Por favor, Breno. Eu quero só chamar a atenção ainda para esse slide, que tem uma foto aqui, né? A casa que Lídia Brasileira morava, né? Todos nós seridoenses conhecemos essa casa, já entramos, tivemos oportunidade de entrar. Lídia foi embora de Caicó, mas a casa ficou, né? E tem na frente da casa esse trabalho lindo, né? De uma artista muito importante para Caicó, não mora aqui, mas está sempre aqui com a gente, né? E eu queria muito ressaltar esse trabalho, né? Que é o trabalho de Henrique Araújo. Por favor, Breno, próximo. Então, além de uma graduação em artes visuais, né? Na modalidade licenciatura, né? A gente precisa conhecer, né,
a produção teórica no campo da arte e educação, né? Ou seja, conhecer a epistemologia, né? Tudo que foi produzido sobre esse campo do saber, né? A gente precisa do ponto de vista das teorias ainda, né? Conhecer a arte da criança e dos jovens, as teorias da aprendizagem, né? E conhecer a arte de um modo geral. Isso do ponto de vista das teorias. Do ponto de vista das práticas, né, o professor precisa saber ministrar aula de arte, saber se expressar artisticamente, saber atuar na interface com a produção dos educandos, dos artistas e das instituições culturais. O que significa isso? Essa produção, o que a gente faz em sala de aula, né, não pode ficar restrita apenas à sala de aula. A prática do professor de artes também não pode ficar restrita apenas à sala de aula. A gente precisa circular, a gente precisa estabelecer relação com os artistas, convidar os artistas para adentrar a escola, para desenvolver algumas ações na escola, pedir licença ao artista e adentrar o ateliê dele, ir até a casa dele, até o seu ateliê, né? Conhecer, explorar esse espaço, que é um espaço de criação, né? Bater a porta das instituições culturais, do teatro, da casa de cultura, desses espaços que se produz arte e cultura, para os alunos também conhecer, desfrutar, fruir esses espaços. Por favor, próximo. Então, Ana May Barbosa, né, e Rosa Avelberg são duas grandes pensadoras, pessoas que dão grande contribuição ao campo da arte. Elas defendem que o ensino de arte deve propor que as ações de criação e os fazeres artísticos estejam articulados com as ações reflexivas. Então, não basta só fazer, é importante, concomitante a esse fazer, que sejam feitas também as reflexões a respeito do que a gente faz, né, do que a gente planeja. Com o ensino de arte qualificado, o estudante aprende a desenvolver sua sensibilidade, a produzir artisticamente e a interpretar de maneira sensível e cognitivamente tanto a sua produção quanto as demais, situando-as no tempo e no espaço. E aí um outro teórico importante, João Francisco Duarte Júnior, um teórico da Unicamp, ele defende que o ensino de arte permite autoconhecimento ao educando, além de maior equilíbrio entre os campos do sentir, do pensar e do fazer, um equilíbrio próprio da vida quando vivida esteticamente. Então, essa necessidade que nós temos, que todo ser humano tem, de buscar para perto de si a harmonia, o equilíbrio, né, a beleza, ela é fundamental, por isso que o ensino de arte também é tão fundamental, além de que eu acho que é o mais importante, que é o desenvolvimento do pensamento crítico. No próximo slide, a gente vai ver uma experiência de ensino não formal. Eu venho do ensino formal, mas eu também gosto muito de transitar pelo ensino não formal e até pelo informal, né? A gente vê, por exemplo, Manuel Bonequeiro, todos nós conhecemos aqui na cidade Manuel Bonequeiro, ele faz um trabalho de educação informal. Simplesmente ele faz, às vezes eu chego lá no ateliê dele, tem as crianças ali do entorno e ele está produzindo, ele não sistematizou nada, no entanto ele está dando aulas e aulas incríveis, né, e os alunos estão aprendendo, não são alunos, são meninos que estão por ali brincando, ele também não tem o rótulo de professor, no entanto ele está ensinando e um processo muito potente. Aqui a gente vê uma prática na Casa de Pedra, né? Adonai com alguns alunos dando aula de arte, né? De desenhos, de pintura, mostrando aí, configurando o ateliê de arte como um espaço potente, né? Para o ensino de arte na modalidade não formal. No próximo slide, a gente vê um trabalho muito especial de uma artista aqui da cidade, Custódio Jacinto, todos conhecemos e gostamos demais dele, né? Um ser humano gigante, com uma sensibilidade ímpar, né? Uma pessoa que conquistou uma liberdade interna, né? Como poucas pessoas têm para criar, para produzir, e ele faz esse trabalho belíssimo, que é um trabalho
um híbrido, né? Ele junta vários elementos e cria essas figuras às vezes rastejantes, enfim, a gente não consegue identificar muito porque tem vários elementos do campo da visualidade, e ele faz essas junções. Essas junções, esses trabalhos todos, a gente leva para a sala de aula, e no próximo slide a gente vai ver uma produção dos estudantes. A gente vê que não é uma cópia, né? É uma produção autoral, mas que cita, né? Que faz uma referência, que traz alguns elementos do trabalho do artista para o trabalho expressivo do estudante, né? Então, esse é um pouco do trabalho que a gente faz na sala de aula, relacionando sempre a produção do estudante a uma produção mais ampla, para que haja a expansão dos saberes, né? E aí, no slide seguinte, a gente vê também esse deslocamento dos artistas, né? Assim como a gente vai à casa dos artistas, ao ateliê dos artistas, os artistas também são convidados a adentrar o contexto escolar, a sala de aula, enfim, e falar, né? Ou ensinar, né? Arte para os estudantes. Aí a gente vê a mestra, a grande mestra Lídia Brasileira, e o Custódio Jacinto, numa experiência que a gente fez numa escola pública aqui de Caicó. Aqui a gente já se deslocou, né? A gente sai do contexto escolar e vai para um contexto não escolar. Nesse caso, a gente foi até a Casa Ateliê de Lídia Brasileira, né? Com um grupo de estudantes, e a gente tem de presente uma aula, né? Com todos os saberes, com toda a sensibilidade dessa mulher incrível que deixou a casa dela à disposição da arte, né? E lá a gente via tudo completamente com intervenções, tudo tinha intervenções, a cama tinha, os móveis todos, as paredes, intervenção das crianças, e uma coisa realmente primorosa, várias camadas, né? Várias sobreposições de imagens que ela foi construindo ao longo de muitos anos. Na imagem seguinte, a gente vê agora uma outra referência do campo da arte, né, que é um artista da Bulgária, né, que vivia nos Estados Unidos, e ele fazia essas intervenções no espaço público, né, em espaços, normalmente em espaços mais naturais, e aí ele fez essa grande cortina, né, que ia de um lado a outro de uma montanha, uma coisa monstruosa, e ele costumava embalar as coisas, embalou inclusive uma ilha, no momento ele cobriu toda uma ilha, e para pensar isso esteticamente, né, para pensar arte e meio ambiente, para pensar arte e esse contexto mais natural. Então, a partir dessas referências, desses artistas, a gente leva para a sala de aula para problematizar suporte, para problematizar a efemeridade da arte, para problematizar a sensoriedade, a cooperação, a participação, o cotidiano. Uma série de conceitos são trabalhados a partir de referências como essa. No slide seguinte, a gente vê, né, essa mesma ideia de cortina, né, de intervenção, um trabalho de Elliot Sica, que foi de 1969, chamado de Penetrável da Gal, que é justamente é uma cortina das sensações, né, uma cortina que quem passa por ela ativa a superfície da pele. É impossível você passar por ela e não viver uma experiência sinestésica, né? Não sentir esses fios tocando e deslizando no seu corpo. Então, a imagem anterior a essa aqui, e a imagem seguinte, a gente usou essas referências para fazer um trabalho na escola, né? Na imagem seguinte, Breno, a gente vê uma obra chamada de Cabegal, de 2017, um trabalho de Custódio Jacinto, né? Um trabalho
muito interessante, que remete às arrevoadas, né, aos passarinhos aqui da nossa região, que remete também ao período mais florido do ano, né, a primavera, um jardim, a flores, enfim. E são apenas fios com vários elementos pendurados, né? Custódio costuma fazer esse trabalho e monta de várias maneiras, às vezes com sementes, às vezes com tampinhas de garrafa PET. Ele usa vários elementos naturais e culturais para construir essas cortinas, né? Que são caixas que ele vai colocando e pendurando dentro dessas caixas várias camadas de barbante com esses objetos pendurados. No slide seguinte, a gente já vai ver o resultado disso, como que isso chega aos alunos, o que é feito, depois de estudarmos esses artistas e essa produção, o que a gente faz, né? A gente normalmente faz uma proposição, a gente propõe uma situação para os estudantes, né? E aqui a gente vê na imagem superior, são 3 imagens aí que estão justapostas. Na imagem superior a gente vê umas estudantes pesquisando, né? Depois que a gente faz uma proposição, eles vão pesquisar, né? Na imagem seguinte, eles estão montando um trabalho, né? Nas 2 imagens seguintes, eles estão montando. O que foi proposto a partir daqueles trabalhos que foram mostrados anteriormente? Foi proposto que nós fizéssemos uma cortina, né, que ativássemos um espaço da escola que era um espaço desativado, que pouco a gente passava, que pouco a gente circulava por eles, que não permanecíamos nesse lugar. Então, a gente fez essa proposta, né, para ativar esse espaço. E aí, na imagem seguinte, a gente já vai ver o resultado disso, né? O que eles fizeram? O nome do trabalho se chamava Máquina de Despertar os Sentidos, né? Então, a ideia era despertar os sentidos. Que sentidos? Por exemplo, várias desses tecidos, né, dessas tiras de tecido, eram perfumadas, né? Então, os alunos levaram sobras de perfumes que tinham em casa e perfumaram para ativar o olfato. Sob os pés foi colocado 6 camadas de plástico bolha. Então, observe, dá para ver que eles estão elas, aqui as meninas, descalças, né? Então, elas pisam sobre plástico bolha, várias camadas de plástico bolha. O efeito sonoro é uma coisa linda, uma explosão de som. Vários adolescentes transitando no meio desses tecidos, né? Uma coisa muito especial mesmo. E aí o próprio tecido que ativava o tato, e eles também tinham balinhas, né, que ativava o paladar. Eles davam balinhas para os alunos. Todos os alunos que passavam nesse corredor das sensações, né, nesse despertar dos sentidos, eles eram afetados por todos os sentidos, as visualidades, o tato, o olfato, enfim. Esse foi um trabalho bacana de 2018. E aqui chega no momento de pandemia, um momento mais delicado, né, que a gente vai pensar nas crises políticas, né, em políticas restauradoras, pensar em modos de atuar na escola que agora abarque, né, que agora não tenha mais preconceito, né? Vença o preconceito com relação às novas tecnologias, e a gente começa a convidar, fazer um trabalho virtual, né? Aulas remotas, usando tecnologias como o Google Meet, por exemplo, e começa a convidar as pessoas também para participar, né? Os artistas, os políticos. Aqui é uma aula que foi dada, foi construída. Eu gosto muito da ideia de construir, de não dar aula, mas de construir a aula, de construir os saberes com os estudantes, porque eles sabem muito, e a gente fica na condição de mais de um mediador, né, desses vários saberes que eles trazem para o contexto escolar. E aqui foi uma aula sobre racismo e preconceito. Esse sujeito, ele é vereador lá em Curitiba, ele se chama Renato Freitas, é um menino
jovem ainda, filho de uma paraibana, com uma história riquíssima. A mãe dele foi retirante, né, na década no final dos anos 70, ela foi embora daqui, porque vivia num contexto de pobreza extrema, e ele já nasceu na região sudeste do Brasil, e hoje ele mora em Curitiba e é vereador na cidade de Curitiba, né, um dos poucos negros que ocupa um espaço no legislativo lá do Paraná. Aqui tem duas estudantes, né, que recepcionaram ele, uma delas se chama Maísa. Maísa fez a apresentação, né, da biografia dele, e a de baixo, Ana Clara, ela recitou um poema, né, justamente falando dessa problemática do racismo e do preconceito, já que se aproximava, isso foi no início de novembro, se aproximava da Semana da Consciência Negra. Na imagem seguinte, Breno, a gente vê um outro trabalho muito interessante, discutíamos com as crianças de sextos e sétimos anos a questão da inclusão, né? Como que a arte pode contribuir com a inclusão, e temos a tia de uma aluna que ela tem nanismo, ela mede 1,11 m, né? E em função de algumas dificuldades que ela estava passando, e é interessante abrir um parênteses aqui para dizer que nesse período de pandemia a gente também deu aula para os pais de muitos alunos, né? Essa senhora, ela tem formação em pedagogia, mas ela disse que nunca tinha tido aula de arte. Ela disse que as aulas na formação dela de pedagogia foi um curso muito superficial, que se restringiu a discutir alguns conceitos, sem prática, e que ela estava fazendo um curso de arte agora com a sobrinha dela, né, a partir dessa tecnologia. Então, ela faz algumas intervenções na aula, e uma delas foi essa dificuldade que ela sente, né, de se locomover na cidade. Chega no Banco do Brasil e não pode acessar o caixa eletrônico porque não tem altura, não tem um banquinho lá para ela subir, né, e sacar o seu dinheiro, enfim, fazer suas transações. E aí nós convidamos essa artista, se chama Mariane Rother. Ela é professora da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, e ela tem 1,20 m aproximadamente, eu não recordo agora, mas 1,20 m, 1,22 m, e ela faz um trabalho muito interessante chamado O Meu Ponto de Vista. O trabalho consiste em se fotografar dentro dos banheiros que ela frequenta, né, o banheiro da casa dos amigos, enfim, dos restaurantes, dos lugares onde ela vai, como é costume das mulheres, né, depois de jantar, ir ao banheiro, retocar batom, essas coisas, se ver, se olhar, enfim, ela nunca consegue fazer isso porque o espelho é sempre colocado numa altura que ela não consegue alcançar. Então, ela faz as fotos e ela não aparece nas fotos. Muito raramente a gente vê assim a cabecinha dela, assim, uma parte da cabeça aparecendo, né? Então, Mariane tem esse trabalho poético muito bom, muito interessante. Numa ocasião, eu fui mediador de um trabalho dela, numa exposição chamada Entre Línguas, que é uma exposição internacional de artes visuais, que acontece em vários lugares, já aconteceu em vários lugares, como México, Colômbia, Bolívia, e aqui no Brasil, muito fortemente, porque é um projeto de uma artista potiguar chamada Francis Silva, já esteve circulando aqui por Caicó, os artistas aqui, vários conhecem ela, e o trabalho era curioso porque ele veio com uma instrução, né, para a gente colocar ele na parede. Eu era montador de exposição também, e ele tinha uma instrução para colocar a determinada altura, né, na parede. E aí, como que o trabalho vai ser colocado nessa altura, né? Normalmente a gente coloca o trabalho na altura do nosso olho, mas quando a gente coloca na altura do nosso olho, a gente esquece que nem todo mundo tem a nossa estatura, né? E a gente deixa muita gente para trás, inclusive as crianças.
né? Nós temos essa necessidade de falar e dizer que a gente quer educar as crianças e tal. No entanto, quando a gente prega um cartaz na escola, a gente prega como se fosse para a gente, né? Para os adultos ver. Então, coloca na altura dos nossos olhos e esquece que o projeto, que o cartaz, que a informação, que é a obra de arte, que a imagem é para as crianças, né? E foi muito bacana a intervenção de Mariane Rother na aula de artes que aconteceu há 2 meses atrás. Então, na imagem seguinte, a gente vai ver mais uma intervenção, dessa vez da artista que eu iniciei falando, que é Luciana Urtiga. Luciana é natural de Campina Grande, mas mora hoje em João Pessoa. Ela faz um trabalho já desde o do início dos anos 2000, 2006, se eu não me engano, e o trabalho dela não aparecia, não aparecia, não aparecia. Ela tentou mandar para várias galerias, para vários espaços, e ela não conseguia projeção do trabalho dela. Numa ocasião, ela mandou para a Inglaterra e lá em Londres foi publicado e num site fizeram uma matéria com ela super bacana e imediatamente a Espanha também fez uma matéria com ela e o mundo fez matéria com ela. Assim, ela disse que ela contou, fez esse relato na sala de aula, né, falando que os árabes, pessoas de países que ela o Japão, ela disse, não sei japonês, não entendo nada, né? E eles querendo conversar comigo a respeito do meu trabalho. E aí, depois disso, algumas galerias, alguns espaços de arte do Brasil fizeram também trabalhos com ela, e hoje ela já publicou alguns livros, algumas coisas aqui no Brasil. Mas esses livros que ela está mostrando aí, esses trabalhos, esse é um livro da Espanha, que foi publicado o trabalho dela na Espanha, e esse outro que tem uma vela, né, uma mulher, é uma parte de um corpo e a parte de uma vela, é de um trabalho chamado Dominó, né, que ela brinca com as imagens, e é de um livro aqui da UFPB. Por favor, próximo. A gente já começa a partir para o final. Então, luto com máscaras, sabão e álcool em gel. A gente faz uma reflexão. Eu vou agora apurar, que eu me dei conta que eu comi já há bastante tempo. Então, quero trazer um pouco dessa discussão da Covid, né? São 612 mil mortes por Covid no Brasil, é um número assustador, né? Então, a gente vai pensar agora nessa ideia de luto, né? Como também uma palavra que ela é ambígua, né? Que ela carrega em si, né, essa ambiguidade, porque ela também pode ser, além de dor e sofrimento, né? E por a morte dos nossos entes queridos, ela também é a flexão do verbo lutar. Então, a gente pensa nessa palavra também como essa potência, né? Sentimos medo, nos sentimos amedrontados, né? Nos abatemos, mas a gente ergue a cabeça, a gente arregaça as mangas e a gente luta. Por favor, o próximo. Eu fiz uma reflexão a respeito, tenho feito uma reflexão a respeito desse momento pandêmico, relacionando isso com o ensino, porque tem vários artistas trabalhando a respeito disso. Eu tenho usado 2 livros do Edgar Morin, um deles é Como Viver em Tempos de Crise. Eu recomendo muitíssimo esse livro, é um livro pequeno, mas ele é muito potente, porque ele dá dicas preciosas para a gente superar esses momentos difíceis, né? E o outro é Hora de Mudarmos de Via, As Lições do Coronavírus, um livro que foi lançado no ano passado. E um outro autor muito interessante para a gente refletir também nesse momento pandêmico é Boaventura de Souza Santos, um sociólogo português, que ele escreveu um texto curto chamado A Cruel Pedagogia do Vírus. Então, são
referências, né, bibliográficas que muito contribuem com as reflexões do campo da arte, né, do campo do sentir. E aí a gente vê o trabalho de Lucimar Belo Frange, né, uma artista mineira que vive e trabalha em São Paulo. Ela criou maquinetas sopradeiras, como ela chama, né? Ela, com garrafas PETs, as embalagens, né, que ela ia usando os produtos, ia sobrando as embalagens, ela foi criando, inventando, com tudo que ela tem em casa, né, com as coisas que, ela diz, as pequenas coisas, as mínimas coisas, né, que saem das minhas gavetas, ela ia incorporando tule, enfim, ia enfeitando essas maquinetas também, palito de churrasco, arame, muitas coisas. E fazendo essa intervenção na cidade, né? Lucimar é uma senhora de acho que ela tem 72 anos, ficou muito amedrontada nesse período e ela disse: eu sentia necessidade de dialogar, de falar com as pessoas. E aí ela ia para a janela todos os dias, né? E por um período do dia ela soprava nessas maquinetas bolhas de sabão. E ela foi percebendo assim que ela foi criando formas variadas e que aos poucos ela foi atraindo também os olhares dos vizinhos, né? Ela disse: a gente mora em prédio, a gente não se relaciona, e a partir das bolhas de sabão eu também fui descobrindo quem eram meus vizinhos, porque eu comecei a parar na janela do meu prédio, né? E eu comecei a ver os meus vizinhos e acenar para eles, e de repente eles também estavam fazendo bolhas de sabão e atirando essas bolhas pela janela. E tem uma metáfora, né? Você pensar na bolha como esse lugar restrito, né, que limita. Pensar na bolha também como uma extensão do seu pulmão, né? O seu pulmão nada mais é do que uma bolha e ela expande esse pulmão, né? Esse pulmão que sai dela, esse ar que sai dela e que agora transita pela cidade, né? Faz um percurso que ela não consegue mais fazer, né? Mas a bolha consegue. O sabão também como uma metáfora, né? De algo que limpa, né? Então, pensando em limpar a cidade, trabalho muito lindo, muito simples, feito com muita sensibilidade e que deu conta de refletir, né, o momento que essa artista vivia. Então, Frange reflete os modos de existência e resistência do presente, que seja no âmbito da arte, da docência ou da educação. No slide seguinte, a gente vai ver, né, mais uma imagem dela produzindo essas bolhas, e no seguinte tem uma fala que é minha, né, a partir das reflexões que eu faço do trabalho dela, e eu digo: respirar, soprar, criar, encantar, lavar e limpar o mundo com bolhas de sabão. Bolhas que ampliam os nossos pulmões, que remete ao lúdico, que transforma em matéria de poesia. Sabão que lava, limpa, protege do perigo do vírus. Vírus que nos faz chorar a perda dos entes queridos. Então, no mais um slide, a gente passa para a produção dos meninos, né, dos estudantes e das estudantes aqui da nossa região, né, a partir das proposições feitas em sala de aula, né, na verdade no espaço virtual, eles produzindo bolhas em casa, né, com suas famílias, refletindo sobre o momento atual, refletindo sobre a falta de política pública. A gente trabalha muitas vezes com estudantes de baixa renda, que a fome bate a porta a todo instante, e se a fome bate a porta deles, é um motivo mais do que justificável da gente se preocupar, porque a gente se depara com a morte, né? Então, aí a partir de agora, a gente vai ver algumas imagens que remetem a essa produção dos estudantes. Então, eu digo que para Lucimar, aí abro aspas, o sopro é um ato de sair de casa nesses dias
Desculpe. O sopro é um ato de sair de casa nesses dias de casa bolha. A casa sustentando a casa, a vida acesa. Ela que brinca com as palavras, Lucimar é uma poetisa também, fala dos seus sopros de vida e encantamento. Abre aspas. Hoje ofereço meus sopros para cada vida que se apaga. Hoje ofereço meus sopros contra o genocídio desses Brasis afora. Um horror, uma tragédia. Hoje meus sopros berram, urram, oram pela vida de cada pessoa. Isso aqui está nas redes sociais de Lucimar Belo Frange. Então, a gente avança mais um pouco para dizer que a criação poética de Lucimar Belo Frange nos estimula a pensar no porvir, nos brotamentos, nas surgências, né, no que surge, mas também nas insurgências, que são as camadas da população que se levantam para reivindicar o seu lugar de direito na história. Esse momento é muito delicado, a gente vê que existe por parte do governo federal, né, uma necessidade de alienar a população, mas a gente está muito atento nas escolas, na sociedade, nos espaços públicos, alertando as pessoas com relação a tudo que vem acontecendo, né? Então, produzir e soltar bolhas de sabão a partir do contexto escolar configura-se como gestos produtores de beleza a refrescar e arejar o ar, aproximando a arte do sopro vital. No momento seguinte, mais um, por favor. A gente vê aí, né, as maquinetas que eles construíram, né, com vários elementos. Mais um. E aí a gente já parte para o final. Ar é saúde, é energia vital, é sopro de liberdade. É ele que oxigena o nosso cérebro e renova os nossos pensamentos. Por isso a importância de respirarmos corretamente. E aí essa palavra respiração, ela tem um sentido mais esgarçado, né, mais alargado. Mais um, Breno, por favor. As vias aéreas devem ficar livres dos ares condicionados, entre aspas, né, pois o ar tem que ser puro e fresco, como as manhãs, para ter alto teor restaurador. Ar puro e fresco para transcender o instituído e produzir novos amanhãs. Então, essa ideia da esperança, né, a política como e a arte, né, como um elemento fundamental para a gente acreditar, né, para a gente ter um motivo para levantar de manhã. Então, para concluir, a gente diz que o trabalho não acabou, né, os desafios estão poucos, no entanto, aprendemos a higienizar as mãos, a usar álcool em gel e máscara, né, para filtrar o ar que respiramos nessa pandemia, né. Com Lucimar Belo Frange, redescobrimos o quanto sabão é necessário, né? Metaforicamente, ensaboamos o mundo e as pessoas, especialmente as politiqueiras. Discutimos com Renato Freitas os modos possíveis de fazer política e adentramos na poética da periferia, como se o vereador nos dissesse, aqui eu uso uma fala de um trabalho de Hélio Oiticica, seja marginal, seja herói. Saímos do lugar costumeiro, nos desacomodamos para olhar por outro ponto de vista, como se essa provocação de Marianne Rother, né, chegasse até a gente e nos transpassasse, né? Luciano Urtiga já nos propôs a olhar para dentro da gente mesmo, né, a reconstruir a nossa imagem, né, a partir de nossos traços psicológicos e também de traços físicos. Dizer que é fundamental que a gente fique atento, né, ao campo da arte, à produção expressiva, à produção artística que está sendo gestada nesse momento de pandemia, que a gente deixe para trás esse histórico nosso de asfixia e que traga para perto da gente, né, a força do ar puro, do ar que oxigena de fato e faz a gente pulsar. Então, agradeço muito essa oportunidade de estar aqui com vocês, Diego Vale, Breno e demais amigos. Obrigado, professor Valentim. Nós agradecemos sua contribuição
para a nossa Feira Caicó Criativa, falando de arte, arte que alimenta, arte que edifica, arte que faz todos nós evoluirmos, e certamente Caicó apostando nas artes, né? Nós seremos uma Caicó bem melhor. Muito obrigado por sua colaboração e até uma próxima oportunidade. Um abraço grande, Diego. Até mais. Agradecemos a todos vocês que nos acompanharam nessa programação do Caicó Criativa, com o professor Jailson Valentim, falando sobre artes visuais, e continuem seguindo toda a nossa programação aqui no portal caicocriativa.com.br. Lembrando que a Feira Caicó Criativa é um patrocínio do Sebrae Rio Grande do Norte. Até uma próxima oportunidade.